Que bom que você já está aí ligado na Morretes TV. Estamos aqui iniciando mais uma vez nosso programa Momento de Fé, programa especialmente feito para você que quer buscar a presença de Deus no início deste dia, você que quer estar aprendendo na palavra de Deus, você que quer ter um momento de oração antes de começar os afazeres, né? Que bom estar fazendo durante esse dia. Nós queremos estar com você aqui mais alguns momentos, trazendo a meditação da palavra de Deus. E para isso nós já vamos fazer a leitura aqui de um texto da palavra de Deus e já estaremos meditando com vocês. Depois nós estaremos orando, fazendo uma oração intercessória por você, pela tua vida. Eu gostaria que você abrisse a Bíblia agora no livro de Atos, capítulo 2, desde o versículo 37 a 47. Nós vamos estar fazendo a leitura aqui de 10 versículos da palavra de Deus. É um texto que fala a respeito das primeiras conversões e como que aconteceram as primeiras conversões de almas. Atos capítulo 2, versos 37 a seguir, está escrito assim: ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras, isso testifica e os exorta, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa, de sorte que foram batizados que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia congregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas, e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Aqui nesse texto da palavra de Deus, nós temos aqui o início da igreja de Cristo na terra. As primeiras conversões, como que aconteceram, é o que os apóstolos fizeram para que a igreja de Cristo pudesse andar, caminhar nessa terra sem se corromper, sem pegar nenhum rumo errado. Por isso é que eles fizeram aqui. Nós vamos estar junto aqui meditando na palavra de Deus, a história das primeiras conversões da igreja de Cristo na terra. Os discípulos, eles anunciavam o evangelho e aconteceu uma grande conversão de almas logo no início da igreja.
logo no início, em que os apóstolos, os discípulos, eles começaram a anunciar o Evangelho de Cristo, começou a acontecer uma grande conversão de almas. Na primeira pregação de Pedro, quando Pedro fez a sua primeira pregação, a palavra de Deus que nós lemos aqui diz que quase 3.000 almas se converteram a Cristo. Numa só pregação de Pedro, quase 3.000 almas. E depois, na segunda pregação de Pedro, mais 5.000 almas se converteram aos pés de Cristo. Então, na medida que o Evangelho ia sendo anunciado, multidões de almas iam se convertendo. Os discípulos iam anunciando, iam falando das obras de Cristo, iam falando a respeito da crucificação de Cristo, iam falando a respeito da ressurreição de Cristo. As pessoas iam crendo na pregação do Evangelho e muitas almas iam se convertendo. Multidões de almas estavam se convertendo. E a Igreja de Cristo estava crescendo inumeravelmente. Era muita gente se convertendo no início da Igreja de Cristo. Isso significa o quê? Significa uma poderosa ação de Deus, uma poderosa ação do Espírito Santo de Deus, fazendo com que as pessoas fossem se convertendo ao Evangelho de Cristo. E aqui os apóstolos, os discípulos, eles preocupados com o grande crescimento da igreja e orientados ali pelo Espírito Santo de Deus, né? Os primeiros cristãos, então, eles procuraram alicerçar a Igreja de Cristo em cima de alguns pilares que eles acreditavam. E lendo aqui, então, esse texto que nós lemos, nós vemos que os apóstolos, os discípulos de Cristo, eles alicerçaram a pregação do Evangelho em cima de 4 pilares que eles achavam que era fundamental para que a Igreja de Cristo fosse estabelecida a partir daquele momento ali. 4 pilares. E quais são esses 4 pilares que eles acreditavam ser fundamental para a instituição do Evangelho, a instituição da Igreja de Cristo na Terra? O primeiro pilar que eles acharam ali fundamental a Igreja perseverava na doutrina dos apóstolos. A doutrina dos apóstolos, a doutrina que os apóstolos estavam ali anunciando, era a doutrina verdadeira, era a doutrina que eles ali então acreditavam que era a doutrina verdadeira, porque eles tinham aprendido com Cristo. Eles tinham andado ao lado de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele esteve anunciando aqui o Evangelho, e durante esses 3 anos e meio que Jesus Cristo esteve na terra, os apóstolos, os discípulos, eles andaram lado a lado com Jesus Cristo. Então eles foram treinados por Cristo. Eles foram treinados por Jesus Cristo. E agora que Jesus Cristo havia ressuscitado e voltado ao Pai, e eles estavam anunciando o Evangelho,
Então a doutrina que os apóstolos tinham recebido de Cristo, que era a doutrina que eles estavam implantando, era a verdadeira doutrina, era o que eles acreditavam. Então a igreja foi estabelecida em cima desse pilar, que é a doutrina dos apóstolos. A doutrina dos apóstolos para os cristãos primitivos era um pilar muito forte, que não permitia que eles entrassem naquele oba-oba, do Evangelho, nem acreditassem em sistemas humanistas que desviassem o olhar deles do verdadeiro alvo, que é Cristo. Cristo é o alvo do Evangelho. Cristo é o alvo da nossa vida, em toda a pregação, tudo que nós anunciamos a respeito do Evangelho, o alvo é Cristo. Cristo tem que estar na frente. O que é uma doutrina? A doutrina é um conjunto de ensinamentos e princípios fundamentais extraídos das Escrituras que orientam a fé e a prática cristã. Isso é uma doutrina. Então, é um conjunto de ensinamento. Da onde que sai esse ensinamento? Da própria palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Doutrina é a maneira como a Bíblia interpreta e explica as verdades de Deus sobre si mesmo, sobre o ser humano, sobre o pecado e sobre a salvação eterna. Agora nós vamos para um pequeno intervalo, mas fique aí que já nós estamos voltando. Olá, estamos aqui de segunda a sexta, das 11h30 às 12h30, no Jornal da Manhã, na Morretes TV. Seu dia mais bem informado. Notícias, serviços e tudo o que impacta a sua rotina. Informação clara, rápida e confiável, para você ficar por dentro de tudo o que tem no nosso litoral. Notícias, cultura, esporte, turismo, entretenimento, negócios. Agora tudo em um só lugar, feito com credibilidade, profissionalismo e o carinho que a nossa região merece. Diretamente de Morretes, estamos acompanhando tudo o que movimenta o litoral. E em breve você vai poder acompanhar reportagens exclusivas, conteúdos feitos sobre medida para você que vive aqui. A Morretes TV nasce com um propósito claro: valorizar o litoral, impulsionar o desenvolvimento regional e mostrar para o mundo a força do nosso povo. E se a nossa região cresce, a sua marca cresce junto. Agora, empresas de Morretes, Antonina e todo o litoral têm a oportunidade de anunciar em uma emissora feita para elas. Anunciar na TV não é mais algo distante. É simples, acessível e extremamente poderoso. A Morretes TV é uma vitrine para o litoral do Paraná, um espaço para fortalecer marcas e gerar resultados, aproximar negócio das pessoas que realmente fazem parte do nosso dia a dia. Aqui sua marca aparece com um propósito, credibilidade e alcance, porque investir em comunicação local é investir no crescimento da nossa própria comunidade. Quer fortalecer a sua marca e alcançar milhares de pessoas e fazer parte de um projeto que vai mudar a comunicação do litoral? Na Morretes TV, o conteúdo é feito com a cara da nossa gente. Jornalismo local com credibilidade e proximidade. No agro, mostrando a força que move a nossa economia. Cultura e gastronomia, revelando os sabores e as tradições que nos tornam únicos. Tudo isso produzido com qualidade profissional e transmitindo na televisão e nas plataformas digitais para você estar sempre conectado ao que acontece na sua região. Morretes TV é mais do que um canal. É um movimento que conecta pessoas,
ideias e oportunidades. É a nossa voz, a nossa imagem, a nossa região. Morretes TV. Feita por quem é daqui para quem é daqui. Internet e telefonia na qualidade que você precisa? Só na IP-Link. Atendemos toda a região de Morretes e Antonina. São 18 anos entregando serviço de qualidade com confiança que você merece. A IP-Link é a primeira empresa da região a ter fibra ótica, entregando mais velocidade em sua casa. Com nosso suporte especializado, estamos prontos para atender qualquer imprevisto com eficiência e agilidade. Entre em contato com o nosso time comercial e venha fazer parte do melhor provedor de internet da região. Pensou em internet e telefonia? Pensou em IP-Link. Obrigado por você estar esperando aí. Agora nós vamos dar continuidade a este assunto bem importante que nós estamos tendo hoje. E então era essa doutrina que os apóstolos, eles fundamentaram a igreja. Por 3 anos e meio eles mergulharam na doutrina de Cristo, eles foram encharcados da doutrina de Cristo. A doutrina de Cristo estava impregnada na vida dos apóstolos. Agora, veja o que o próprio Jesus Cristo mesmo ele falou a respeito da doutrina que ele ensinou para os apóstolos. No livro de João, capítulo 12, versos 49, a palavra do Senhor diz assim: porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, este me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. Então Jesus Cristo ele estava dizendo ali que a doutrina que ele estava passando para os apóstolos não era dele mesmo, ele tinha recebido do Pai. Então a doutrina que os apóstolos estavam ali implantando na igreja não era deles mesmos, eles tinham recebido de Jesus Cristo. E Jesus Cristo, a doutrina que eles tinham passado, que ele tinha passado para os seus apóstolos, para os seus discípulos, também não era dele mesmo, ele tinha recebido do Pai essa doutrina. Então, doutrina é a maneira como a Bíblia ela revela para nós. Ele recebeu do Pai que o enviou. Qualquer outra doutrina que surgisse ou que fosse implantada dentro da igreja a respeito do Evangelho de Cristo não deveria ser aceito pelos cristãos da época, porque aí não seria uma doutrina verdadeira, seria doutrina falsa, herégica. O próprio Jesus Cristo disse que a doutrina que ele ensinava não veio dele, mas veio do Pai. Por esse motivo, a doutrina dos apóstolos era um pilar de sustentação da igreja muito relevante. Eles não deveriam abrir mão em nenhum momento que eles estavam ali anunciando o Evangelho, eles podiam abrir mão da doutrina dos apóstolos, porque eles acreditavam ser a doutrina verdadeira, porque eles tinham recebido de Jesus Cristo e Jesus Cristo tinha recebido do Pai. Então, eu acredito que é a mesma doutrina de hoje. Eu acredito que o Evangelho que é pregado hoje ainda segue a mesma doutrina dos apóstolos. O segundo pilar que eles achavam que era relevante na pregação do Evangelho, que a igreja primitiva não abria mão, era a comunhão da comunidade cristã. Eles viviam em comunhão. O evangelista Lucas, ele nos mostra que eles se dedicavam à comunhão de tal maneira que eles tinham tudo em comum. A comunhão que eles tinham, que os apóstolos tinham,
Eles se dedicavam de uma tal maneira que tudo era comum na vida deles. Eles repartiam bens, repartiam poder, repartiam orações, repartiam abraços, repartiam tudo o que tinha. Não havia segunda intenções entre eles. Ninguém se julgava maior ou mais importante que o outro. Não havia roupa específica que diferenciava um do outro. O que promovia era o destaque de Cristo na vida deles. Não era o destaque entre eles, mas era o destaque de Cristo. Eles se dedicavam em estar juntos, se conhecer, construir amizades, ouvir e encorajar uns aos outros. Comunhão é sinônimo de companheirismo. Comunhão é sinônimo de proximidade, que significa viver e trabalhar em harmonia, viver e trabalhar de comum acordo. Essa comunhão da igreja primitiva não dizia respeito a uma denominação, e sim a uma comunidade cristã dentro da cidade. Não é aquela comunhão, é um grupinho aqui, outro grupinho ali, mas era a comunhão de uma comunidade cristã dentro de uma cidade. Não existia várias igrejas dentro da cidade, existia uma igreja em cada cidade. Havia sim vários grupos, várias denominações, mas a igreja de Cristo é uma só. Ela não se divide, ela não se reparte. É uma comunidade dentro de uma cidade. Não importa se diz ser evangélico, não importa se é católico, não importa se é espírita, não importa que religião professe, mas a igreja de Cristo é uma comunidade só, é um povo só. Não se divide. Existe uma comunhão e esse era também um dos pilares relevantes da igreja de Cristo na igreja primitiva, no início da igreja. Os apóstolos, então, eles acharam muito importante estabelecer a igreja de Cristo em cima do pilar da doutrina dos apóstolos, em cima deste pilar também que é a comunhão da comunidade evangélica dentro de uma cidade. Então não havia ali várias igrejas, havia uma igreja só, havia uma só comunidade. A igreja de Cristo é uma comunidade cristã dentro de cada cidade, por isso chama-se eclésia. Eclésia é chamados para fora, mas não é chamados para fora da igreja. Esse chamado para fora aqui é um chamado para sair para fora do mundo de pecado. É para sair para fora do mundo de pecado para ser igreja de Cristo dentro de uma comunidade cristã. Então a igreja de Cristo é o corpo bem ajustado. Deixar esses 4 pilares aqui para você. Qual é o primeiro pilar? É a doutrina dos apóstolos, a doutrina que eles aprenderam com Jesus Cristo, a doutrina que Jesus Cristo recebeu do Pai, a doutrina que Jesus passou para eles, a doutrina que os apóstolos passaram para nós, a doutrina que nós devemos seguir hoje. A comunhão da comunidade cristã dentro de uma cidade. Esse é um pilar muito importante. O partir do pão é outro pilar. E a oração em grupo é um outro pilar. E para isso agora eu quero orar junto com você. Eu vou estar fazendo uma oração agora. Vocês aí que está junto comigo, você vai estar também
fazendo essa oração junto comigo e Deus vai abençoar grandemente. Querido Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, mediante a leitura, Pai, que nós fizemos aqui da Tua Palavra e também essa meditação do qual o Senhor falou profundamente dentro do nosso coração, a respeito de como que a Tua Igreja se estabeleceu na terra, a respeito de como que o Evangelho foi anunciado na terra, este Evangelho que foi estabelecido em cima destes pilares, Pai, a doutrina dos apóstolos, a comunhão, o partir do pão, a oração, Senhor, a oração não a oração individual. Sim, a oração individual é importante, mas muito mais importante é quando uma comunidade, elas se unem para estarem buscando o Senhor em oração. Por isso agora eu estou unindo, Pai, a minha vida junto com esses irmãos que estão também através desse meio, desse veículo de comunicação que nós estamos aqui, essa TV Morretes, Pai, que está levando o programa Momento de Fé até essas pessoas que estão agora unidas comigo, Pai. Que o Senhor derrame poderosamente a Tua bênção sobre a vida dessas pessoas e que elas possam estar praticando, Pai, esses princípios sagrados da Tua Palavra, esses pilares do qual a igreja foi estabelecida, Pai, e que o Senhor esteja abençoando, Pai, curando, libertando, também enviando solução de problemas sobre a vida de todas essas pessoas, e nós queremos já Te glorificar e Te agradecer, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém e amém, Jesus. Quero agradecer você que esteve conosco, esteve nos acompanhando, esteve orando junto conosco, e não esqueça que amanhã nós estaremos aqui novamente às 8h30. Esteja conosco para que nós possamos estar juntos compartilhando da Palavra de Deus, compartilhando da oração e podendo assim estar anunciando o Evangelho, e que você possa também desfrutar desses momentos aqui pela manhã para que os demais afazeres do dia seja abençoado por Deus. Até amanhã, estaremos juntos aqui.